Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Barreto, professor, mestre em matemática e apostador profissional. No vídeo de hoje, vou trazer duas dessas coisas que eu mais gosto, as minhas atividades profissionais, uma se relacionando com a outra. Porque eu vou responder a pergunta: o que são odds, tá bom? Então, vou responder essa pergunta de que forma? De uma forma matemática, tá bom? Veja só, se você já me conhece, gosta do meu conteúdo, já deixa aquele like aí na confiança. Se você chegou no canal agora, caiu de paraquedas, assiste esse vídeo, vai lá na minha playlist, tem muita coisa legal lá, muitos conteúdos que você pode utilizar na prática para as apostas de vocês. Hoje realmente vai ser um conteúdo mais teórico. Espero que não seja tão chato, espero que aguce um pouquinho, né, da curiosidade de vocês para entender um pouquinho mais de tudo que está por trás nas engrenagens das apostas esportivas. E quando eu falo de matemática, falo de apostas esportivas, eu fico empolgado mesmo. É isso. Vamos para cima. Vou jogar um quadro aqui na tela para que vocês possam ir acompanhando comigo, né? Então, a gente tem o quê? O que são odds? Veja só, antes de dizer o que são odds, eu vou apresentar um conceito de função, né? O conceito de função é estudado ali desde o nono ano e segue por todo o ensino médio. Então, uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto. O primeiro conjunto é chamado de domínio, o segundo conjunto é o contradomínio da função. Vamos traduzir isso aí, né? Então, tem dois conjuntos aqui, ó. Tem um conjunto aqui chamado de domínio e tem um outro conjunto aqui chamado de contradomínio. Aqui no domínio vai ter alguns elementos, alguns números, né? Que vão ter que se relacionar com os elementos desse conjunto. Isso não pode acontecer de qualquer forma. Isso acontece através de uma regra. Tá bem aqui, ó. De uma regra, tá bom? E essa regra é o que a gente dá o nome aí de função. Tem um exemplozinho aqui para ficar mais claro para vocês, antes da gente chegar nas apostas esportivas, antes da gente chegar em óleo. O preço a ser pago em função da quantidade de litros de combustível abastecidos. Considerando que o preço da gasolina hoje está aí por volta dos R$7, né? Alguns lugares um pouco mais, outros lugares um pouquinho menos. Aqui para mim está R$6,80, tá bom? Então coloquei aqui o valor da última vez que eu abasteci. Temos a seguinte lei de formação: f de x é igual a 6,80x, ou seja, 6,80 vezes esse valor x, onde o f de x é o preço que você vai pagar e o x é a quantidade de litros. O que é que significa isso? Se você colocar 1 litro de gasolina, o que é que vai acontecer? 6,80, ou seja, no domínio, quando você coloca 1, ele vai te entregar, substituindo aqui, ó, você vai fazer f de 1 é igual a 6,80 vezes 1, que é o próprio 6,80. Se você colocar 2 litros, 6,80 vezes 2. 3 litros, 6,80 vezes 3. 2 litros e meio, 6,80 vezes 2,5. Tem diversos tipos de funções, né? Por exemplo, um taxista, ele tem a bandeira, que é um valor fixo, mais uma quantidade que você paga para cada quilômetro rodado. Isso também é uma função que a gente chama de primeiro grau, né? Vai ser uma função do tipo de primeiro grau. Essa que a gente está vendo aqui também é uma função de primeiro grau. Crescimento populacional das bactérias obedecem ali uma lei de formação das funções exponenciais. E assim sucessivamente. Na natureza você encontra diversas modelagens, né, que caem em funções dos mais diversos tipos, tá bom? Por que eu falei essa introduçãozinha antes? Porque eu vou definir odd como sendo uma função, e está aqui a minha definição. Odd vai ser uma função desse intervalo de 0 até 1, ou seja, todos os números que estão entre 0 e 1, incluindo o 0 e o 1, para os números reais. Ou seja, o meu domínio, aqui, vou até apagar, tá bom?
apagar o que eu tinha colocado aqui. Eu apaguei a setinha também, né? Então, vou ter que pegar uma seta aqui. Deixa eu pegar essa seta aqui, colocar aqui de novo. Beleza. Tá ali a seta. Então, cada elemento desse, ó, o meu domínio vai ser todos os números que estão entre 0 e 1, incluindo eles. E o meu contradomínio vai ser os números reais, ou seja, qualquer número, tá bom? Qualquer número. Obedecendo que regra? A regra vai ser essa. F de P é igual a 1 sobre P. Onde P, isso aqui é muito importante, vou até destacar, P é a probabilidade de um evento acontecer. Tá bom? P é a probabilidade de um evento acontecer. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um evento que você acredita que tem 40% de chance de acontecer. Né? Então, um evento que tem 40% de chance de acontecer vai ser o nosso exemplo. 40% você pode transformar numa fração, né? É 40 sobre 100. Isso aqui é conteúdo do ensino fundamental. Transformação de porcentagem em fração. Bom, de porcentagem para fração, você também pode transformar de fração para quê? Para número decimal. Basta dividir de cima pelo número de baixo. Né? Então, se você dividir 40 por 100, pode fazer na calculadora, ou pode lembrar que aqui tem 2 zeros, você caminha 2 zeros para cá, isso aqui vai ficar 0,40, que é a mesma coisa de 0,4. Tá bom? E por que eu tenho que usar o 0,4? Porque ó, eu defini a função como sendo um número entre 0 e 1. Tá bom? Um número entre 0 e 1. Substituindo na lei de formação, você vai ter que f de 0,4 é igual a 1 dividido por 0,4. Vou fazer aqui na marra, mas obviamente, né, você tem que fazer na calculadora. O que é que você faz? Pego 1 dividido, vou voltar isso aqui, né, para a forma de fração. Tá, vou voltar aqui para 40 sobre 100, se você quiser pode ser 4 sobre 10. Né? É uma maneira, porque aqui ó, você tem um algarismo depois da vírgula, então aqui é 4 sobre 10, beleza? Isso aqui é divisão de fração. Divisão de fração, você repete a primeira. Primeira qual? É só o 1, tá bom? Só 1. E multiplica pelo inverso da segunda. Invertendo a segunda, fica 10 sobre 4. Esse aqui meus alunos adoram, né? Quando eu estou na sala de aula. Vou pegar até uma outra cor diferente. Aqui embaixo, ó, tem um número que só os inteligentes podem ver. Esse número é 1. Toda vez que aparecer um número isolado, é porque o denominador dele, o número que está ali embaixo, é o 1. Multiplica os de cima, multiplica os de baixo, a gente tem aqui 10 sobre 4. 10 dividido para 4 é 2,25. Tá bom? Isso é 2,25. Aliás, 2,25 não. Opa, 2,5, né? Isso aqui é 2,5. Olha o professor de matemática aí. 2,5. Então, o que é que isso significa? Que quando P é 0,4, quando as chances de um evento acontecer é 0,4, é de 40%, a odd é de 2,5. Então, ó, o 0,4, vou pegar um preto para destacar. Destacar com um preto aqui. Pronto. 0,4 vai me levar aqui, odd, a uma odd 2,50. E aí você consegue calcular todas as odds só utilizando aqui essa lei de formação. Tá bom? Vamos um pouquinho mais para frente, que ainda tem algumas características matemáticas que eu quero comentar aqui com vocês. Essa função, a função odd, né, que é o que a gente está estudando, estamos tratando as odds como uma função, ela é uma função injetiva. O que é que significa ser uma função injetiva? Significa que para todo P1 diferente de P2, vai implicar um f de P1 diferente de f de P2. Traduzindo, probabilidades diferentes geram odds diferentes. Você jamais vai ter aqui, ó, né? Aqui você tem uma determinada probabilidade, aqui você tem outra probabilidade que está te levando em odds aqui, ó, diferentes. Você não pode ter uma probabilidade aqui
te levando na mesma odd. Probabilidades diferentes vai te entregar odds diferentes. Isso significa que essa função é injetiva, tá bom? Função injetiva. Outra coisa que você pode perceber é que é o seguinte, jamais aqui no contradomínio, ou seja, jamais aqui nas odds, vai ter um número negativo, tá bom? Jamais vai te devolver um número negativo. Por quê? Porque 1 já é positivo, as probabilidades estão nesse intervalo entre 0 e 1, que são todos números positivos também, e quando você divide um número positivo por outro número positivo, né, sempre vai dar positivo. Então, sempre vai ser um número positivo, ou seja, os números negativos não estão aqui. E se os números negativos não estão aqui, significa que não cobre todos os números reais. E se não cobre todos os números reais, a função não é sobrejetora. Ela é injetiva, mas ela não é sobrejetiva. Ela não é sobrejetiva, ela só é injetiva. A letra não ajuda muito, né? Ainda estou me adaptando a escrever nesse quadro virtual. Veja só. Outra característica, a função ela é decrescente. O que é que significa ela ser decrescente? Que quando você tem um P1 menor do que um P2, isso vai implicar num F de P1 maior do que o F de P2. Ou seja, se a probabilidade aumentar, o que é que vai acontecer com as odds? Elas vão diminuir, tá bom? Quanto maior a probabilidade, menor a odd. E a gente percebe isso, né? Quando a gente vai apostar, sei lá, no Leicester para vencer o Manchester City, né? Vai estar pagando uma odd alta. Agora, no Manchester City para vencer o Leicester, vai estar te pagando uma odd baixa, né? Vai estar te pagando uma odd baixa, porque tem muita chance de acontecer, tá bom? Muita chance de acontecer. A gente pode colocar até um exemplo aqui, né? 40, vamos calcular aqui quanto seria 50%, por exemplo. 50%, 50 sobre 100. Quando você divide, é 0,5. Então, o F de 0,5 vai ser 1 sobre 0,5. 0,5 você pode trocar por 1 sobre 2, porque é metade de 1 inteiro, né? Mesma coisa, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai ter aqui que vai te entregar uma odd 2. Ou seja, a probabilidade aumentou, daqui para cá aumentou, mas a odd diminuiu, né? O 0,4 entregou uma odd 2,5. O 0,5 entregou uma odd 2. Então, é isso. A gente consegue ver no gráfico, esse gráfico aqui, né, fazendo o recorte dele, porque você só pode vir aqui do 0, lembrando que é o nosso domínio, até o 1, né? Ou seja, até aqui, ó. Então, perceba que quando é 1, vou chamar esse eixo aqui, o eixo de quem? O eixo das probabilidades, né? Que é a probabilidade. E desse outro lado aqui, né, o eixo vertical. Esse eixo vertical vai ser o eixo das odds. Aí vamos ver o que acontece. Ó. Quando a probabilidade é 1, a odd também é 1. Por quê? Você está dividindo 1 por 1, né? Muito bom. 0,5, que a gente acabou de fazer, ó, tá bem aqui no 2, ó. E aí você vai encontrando 0,4, tá bem aqui, ó. Você vê aqui, ó, é um número, o quê? 0,4 aqui, ó, é um número maior, tá vendo? Então, quando você vai caminhando do 0 para o 1, o que é que vai acontecendo com o gráfico? Ele vai caindo. A função, ela é o quê? Decrescente. E tem um limite, né? No máximo é aqui, a barreira do 1. Porque a probabilidade não pode ser maior do que 1, porque não tem um evento que seja maior do que 100% a chance dele acontecer. Quando você vem para o outro lado, o que é que vai acontecendo com a odd? O que é que vai acontecendo com o gráfico? Ele vai aumentando, ó, vertiginosamente, tá vendo? Quando você pega aqui bem próximo do 0, nem aparece mais aqui no gráfico, porque está lá em cima. O importante é que nunca vai ser 0. Esse gráfico nunca vai tocar esse eixo aqui.
e nem pode ser um número negativo. Por que não pode ser um número negativo? Porque não existe, né, chance negativa de alguma coisa acontecer. O máximo que acontece é a coisa ser impossível. E quando a coisa é impossível, né, a gente vai ter que a probabilidade é quanto? É 0. Tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sei que nem todo mundo, né, é fã de matemática, mas é para mostrar para vocês um pouquinho do que é que está por trás das apostas esportivas, do que você pode aprender quando você também, né, adentra nesse mundo da matemática, que é muito importante. Apostas são probabilidades. Mais do que conhecer times, mais do que conhecer o futebol como um todo, você precisa conhecer as probabilidades, precisa entender como é que as coisas funcionam. Eu espero que esse vídeo tenha aguçado um pouquinho, né, da sua curiosidade para procurar saber cada vez mais coisas sobre esse meio que nos cerca e que a gente gosta tanto. Aquele abraço e tamo junto.